Boa noite. Olá, boa noite. Ministro Marco Aurélio suspende por 5 dias a ação sobre a prisão em segunda instância. Com a decisão, o Supremo não deve discutir a questão amanhã. Operação Tira-Teima, desdobramento da Lava Jato, investiga pessoas ligadas ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. Ele é investigado por suspeita de receber dinheiro ilícito na campanha de 2014. Juíza não autoriza visitas de políticos ao ex-presidente Lula na Polícia Federal de Curitiba. E Justiça decreta indisponibilidade dos bens do petista. Ministério Público Federal diz que José Yunes, ex-assessor de Temer, era distribuidor de propina. Primeira turma do STF decide na semana que vem se o senador Aécio Neves, do PSDB, vira réu na Lava Jato. Tucano foi flagrado pedindo R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, da JBS Friboi. Supremo autoriza o retorno de Sérgio Cabral, do MDB, para presídio no Rio de Janeiro. E polícia descobre digitais na cápsula da munição que matou a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista dela, Anderson Gomes, no mês passado. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! O presidente Michel Temer finalizou a reforma ministerial que fez 11 mudanças na esplanada dos ministérios. 10 ministros foram empossados hoje. A reforma foi motivada pela saída neste mês de 8 ministros que vão concorrer às eleições de outubro. No total, foram 11 as mudanças na esplanada dos ministérios feitas por Temer. 3 ministros que ocupavam as pastas do Trabalho, Desenvolvimento e Direitos Humanos interinamente desde o início do ano foram efetivados nos cargos. O ministro Moreira Franco, que estava na Secretaria-Geral da Presidência, foi transferido para a pasta das Minas e Energia e vai comandar o processo de privatização da Eletrobras. A notícia foi recebida com apreensão pelo mercado financeiro. Desde sexta-feira, quando a mudança de Moreira Franco foi confirmada, as ações da estatal recuaram quase 10%. O mercado avalia que Franco é pouco favorável à privatização da empresa e pode atrapalhar o processo. Um dos destaques da cerimônia foi a efetivação de Eduardo Guardia no Ministério da Fazenda, no lugar de Henrique Meirelles. Guardia era secretário executivo da pasta durante a gestão de Meirelles. O Eduardo Guardia assume na Fazenda o time de um navio que, convenhamos, nós todos pusemos no rumo certo, que é o rumo, para dizer uma obviedade, do crescimento e da geração de empregos e renda. O Guardia, todos nós sabemos, tem vastíssima experiência no setor público e no setor privado. Eu estou seguro de que conduzirá o Ministério da Fazenda com a mesma forma inteligente e serena de sempre. Denúncia do Ministério Público Federal diz que o coronel aposentado da PM, João Batista Lima Filho, e o advogado José Yunes ajudavam na arrecadação de propina do quadrilhão do MDB para Michel Temer. Segundo o Ministério Público Federal, está clara a estreita relação do advogado José Yunes com Michel Temer, apontado no documento do MPF como líder da organização criminosa, já que Yunes foi assessor especial e mantém contato direto com o presidente da República, incluindo reuniões sem registro oficial na agenda do Palácio do Planalto e do Jaburu. As conclusões dos procuradores federais estão no aditamento da denúncia apresentada contra a suposta organização criminosa do MDB, o partido de Michel Temer. O documento entregue pelo Ministério Público foi aceito ontem pela Justiça de Brasília e transformou em réus 9 suspeitos de participar da organização criminosa. Entre eles, os 2 amigos próximos de Temer, o coronel Lima Filho e o advogado José Yunes, apontados como arrecadadores e operadores de propina para o presidente da República. O documento indica também que a Procuradoria-Geral da República pode estar reunindo indícios e preparando uma nova denúncia contra Michel Temer, a ser julgada pelo Congresso Nacional nos próximos meses. Em nota, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República afirmou que todas as atribuições do coronel João Batista Lima em campanhas do presidente Michel Temer sempre foram pautadas pela legalidade, lisura e correção.
A nota chama ainda de velha acusação as afirmações do Ministério Público sobre as ligações ilegais do coronel com Michel Temer e diz que a denúncia volta a ser requentada hoje pelas autoridades sem provas reais. O doleiro Lúcio Funaro entregou documentos que, segundo ele, ligam o grupo liderado por Temer à propina paga pela Odebrecht. Funaro, apontado como operador financeiro do então PMDB, atual MDB, entregou aos investigadores da Lava Jato documentos que comprovariam o pagamento de propina de 10 milhões de reais da Odebrecht ao partido em 2014. Segundo o doleiro, os valores foram divididos pelo grupo político do presidente Temer. O pedido de propina teria sido feito durante um jantar no Palácio do Jaburu a Marcelo Odebrecht, então presidente do grupo Odebrecht. Os documentos de Funaro serão usados para fundamentar um inquérito aberto no Supremo Tribunal Federal para investigar Michel Temer. Os ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, e de Minas e Energia, Moreira Franco, também apontados como beneficiários do dinheiro por 6 delatores da Odebrecht. Todos negam envolvimento no esquema. O Ministério Público pede ao Tribunal de Contas da União que anule a renovação da concessão de terminais do Grupo Libra no Porto de Santos, no litoral paulista. A intenção do Ministério Público é que a companhia deixe de operar no porto, porque estaria irregular por ter assinado um contrato com o governo federal, mesmo tendo uma dívida de 2 bilhões de reais. Uma nova empresa seria escolhida em seguida. Essa é a primeira punição recomendada à Libra após sócios do grupo terem sido alvos de mandados de prisão na Operação Scala da Polícia Federal, que prendeu empresários e amigos do presidente Michel Temer. A operação investiga empresários do setor portuário que podem ter se beneficiado de decreto assinado no ano passado por Temer, supostamente em troca de pagamento de propina. Operação Tira-Teima, que é um desdobramento da Lava Jato, investiga pessoas ligadas ao presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB. A Polícia Federal fez buscas e apreensões em São Paulo, Goiânia e Fortaleza. A operação foi pedida pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e autorizada pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF. A investigação começou após a delação de Nelson Melo, ex-diretor de Relações Institucionais da Hipermarcas, empresa do setor farmacêutico, e apura pagamentos de vantagens indevidas pelo grupo empresarial a políticos. Entre eles, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, que teria sido o destinatário de 5 milhões de reais. O repasse ao presidente do Senado teria abastecido a campanha dele ao governo do Ceará em 2014. No Supremo já há um inquérito aberto contra Eunício Oliveira com base na delação do ex-diretor da Hipermarcas. Segundo Nelson Melo, na eleição de 2014 foram pagas despesas de empresas que prestavam serviços à campanha do presidente do Senado por meio de contratos fictícios. De acordo com o delator, esta foi a forma encontrada para disfarçar o pagamento de propina. Em nota, Eunício Oliveira diz que não foi alvo da operação de hoje, nem empresas ou pessoas ligadas a ele. Em resposta aos questionamentos da Procuradoria-Geral da República, o senador também negou qualquer relação pessoal ou financeira com Nelson Melo e também afirmou que não celebrou nenhum contrato com a empresa Hipermarcas. Na delação, Melo disse ainda que repassou mais de 26 milhões de reais para políticos do MDB na campanha eleitoral de 2014 por intermédio do lobista Milton Lira. Entre os citados, os senadores Renan Calheiros, Eduardo Braga e Romero Jucá. Todos negam qualquer irregularidades. O ministro Marco Aurélio suspendeu por 5 dias a ação sobre prisão em segunda instância. O Supremo discutiria a questão amanhã. O ministro atendeu um pedido do PEN, o Partido Ecológico Nacional. A legenda queria que a corte suspendesse a votação de amanhã. Hoje, o PEN destituiu o advogado Antônio de Almeida Castro, o Cacai, que tinha entrado com a ação em 2016. Na semana passada, entrou com uma liminar pedindo que a corte se manifestasse sobre a questão.
Marco Aurélio, então, deu 5 dias para o novo advogado da legenda se inteirar do caso. Se for acatada pelo Supremo, a decisão pode beneficiar Lula, preso no Paraná. O presidente do partido, Adilson Barroso, disse que não quer ajudar o ex-presidente, pelo petista ser de esquerda e ele de direita, e acusa o advogado de ter agido sem autorização. Hoje, o juiz Sérgio Moro voltou a defender as prisões em segunda instância. Em Porto Alegre, onde participou de um fórum de debates promovido pela PUC do Rio Grande do Sul, o juiz Moro elogiou especialmente o voto da ministra do Supremo, Rosa Weber, que negou o pedido de habeas corpus preventivo a Lula. E assim como foi na votação do caso do ex-presidente, o voto da ministra na questão da segunda instância será decisivo. Então, esse julgado foi muito importante, porque havia uma sombra de possibilidade de mudança, e, a meu ver, o Supremo Tribunal Federal aqui merece todos os elogios, porque ele reafirmou essa compreensão da presunção de inocência e, com isso, impediu um grande retrocesso e também nos permite, fazendo aqui o elogio, que nós possamos olhar para frente, que nós possamos olhar adiante. A juíza Carolina Moura Lebos, responsável pelo processo de execução penal do ex-presidente Lula, não autorizou visitas de políticos ao petista na Polícia Federal de Curitiba. Segundo ela, não há fundamento para a flexibilização do regime geral de visitas à carceragem do prédio. 9 governadores dos estados do Norte e Nordeste, como Flávio Dino, governador do Maranhão pelo PCdoB, e Rui Costa, da Bahia, pelo PT, tentaram visitar Lula na Polícia Federal, mas não tiveram autorização. Eu fiquei surpreso com o fato de não termos conseguido que o presidente Lula tivesse um direito respeitado, assegurado na Lei de Execução Penal, que é o direito à visita. Está no artigo 41, infelizmente, mais uma decisão inexplicável que se considerou que seria uma espécie de privilégio. Outros políticos, como a presidente do Partido dos Trabalhadores, senadora Gleisi Hoffmann, também acompanharam a comitiva. Barrados, eles deixaram uma carta escrita à mão para o ex-presidente, demonstrando solidariedade. Os governadores discursaram para os manifestantes que estão ali nas ruas ao redor da Polícia Federal. Os acessos ao prédio estão bloqueados pela Polícia Militar desde sábado, quando Lula foi preso. Na ficha enviada ontem por Moro à vara responsável pelo processo da execução penal de Lula, o juiz Sérgio Moro disse que, além do recolhimento em sala separada, foi autorizada a disponibilização de um aparelho de televisão para o condenado. Nenhum outro privilégio foi concedido, inclusive sem privilégios quanto a visitações, aplicando-se o regime geral de visitas da carceragem da Polícia Federal, a fim de não inviabilizar o adequado funcionamento da repartição pública, também não se justificando novos privilégios em relação aos demais condenados. A Justiça Federal decretou a indisponibilidade dos bens de Lula, de Paulo Okamoto, presidente do Instituto Lula, e da Lius, que é a empresa de palestras do ex-presidente. O objetivo é garantir o pagamento de uma dívida fiscal de quase 30 milhões de reais com o governo federal. Na Câmara dos Deputados, a oposição aprovou obstrução para impedir votações durante essa semana. O movimento é liderado pelo PT, mas conta com o apoio do PSOL, PCdoB, PDT e PSB. Os 5 partidos somam mais de 100 deputados. A Lava Jato, em São Paulo, pediu à Procuradoria-Geral da República urgência em envio de inquérito sobre o ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB. Na sexta-feira, Alckmin deixou o governo paulista e assim perdeu o foro privilegiado. Ele é pré-candidato do PSDB à presidência da República. Na Lava Jato, o tucano é acusado de Caixa 2. Delatores da Odebrecht disseram que a empreiteira repassou mais de 10 milhões de reais para a campanha de Alckmin em 2010 e 2014, a título de contribuição eleitoral. Parte dos valores teria sido paga através do cunhado de Alckmin, Ademar César Ribeiro, e de Marcos Monteiro, ex-tesoureiro do PSDB e ex-secretário de Planejamento. Alckmin nega as acusações. Polícia descobre digitais na cápsula da munição que matou a vereadora Marielle Franco, do PSOL, e o motorista dela, Anderson Gomes, no mês passado.
As digitais são parciais e estavam em 9 cápsulas da pistola, encontradas nas esquinas próximas de onde o crime aconteceu no dia 14 de março. Peritos identificaram que 8 delas foram vendidas em um lote em 2016 ao Departamento da Polícia Federal em Brasília e distribuído para todo o Brasil. A 9ª cápsula analisada é importada e apresenta semelhanças com um projétil usado em outro crime no estado. De acordo com os peritos, como as digitais estão fragmentadas, não é possível compará-las com o banco de dados da polícia, mas sim usá-las diante de algum suspeito. 15 criminosos que organizavam uma fuga, 5 detentos e um agente penitenciário foram mortos em uma rebelião no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará, na região metropolitana de Belém. Outras pessoas também ficaram feridas durante a ação. Relatório do Conselho Nacional de Justiça, feito há 2 meses, já alertava para o risco de resgate no presídio. As mortes aconteceram na tarde de hoje durante uma tentativa de fuga dos detentos. Segundo as autoridades, criminosos armados faziam cobertura para o resgate dos presos, que também possuíam armas na unidade do complexo penitenciário de Santa Isabel, na região metropolitana de Belém. Uma equipe da Força Tática da PM foi acionada. A rebelião foi contida por volta das 5h30 da tarde. Na próxima terça-feira, a primeira turma do Supremo vai analisar a denúncia contra o senador Aécio Neves do PSDB, que pode torná-lo réu na Lava Jato. A investigação contra Aécio chegou ao Supremo em maio de 2017. Ele foi alvo da Operação Patmos, a mesma que levou para a cadeia a irmã dele, Andréia Neves, o primo, Frederico Pacheco, e o ex-assessor parlamentar, Menderson Souza Lima, que também foram denunciados. Aécio é investigado pelos crimes de corrupção passiva e obstrução à justiça. O caso teve como base a delação de executivos da JBS Friboi. O tucano foi flagrado pedindo ao empresário Joesley Batista 2 milhões de reais. Dinheiro que, segundo Aécio, pagaria a defesa dele na Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República diz que o repasse era propina para beneficiar o grupo JBS com favores políticos. Sobre o crime de obstrução à justiça, o Ministério Público Federal diz que Aécio usou o mandato parlamentar para tentar atrapalhar as investigações, pressionando o governo e a Polícia Federal para a escolha dos delegados que conduziriam os inquéritos da Lava Jato. Ao reafirmar a denúncia contra o tucano, Raquel Dodge disse que Aécio também usou o cargo de senador com objetivos espúrios. A defesa nega as denúncias. Diz que o parlamentar mineiro foi vítima de uma armação arquitetada por criminosos confessos. Por causa desse processo, Aécio Neves chegou a ser afastado do Senado 2 vezes no ano passado. Agora, cabe à primeira turma do Supremo, composta por 5 ministros, a decisão de acatar a denúncia, que pode torná-lo réu na Lava Jato. São eles o relator Marco Aurélio Mello e os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Rosa Weber. Superior Tribunal de Justiça negou agora à noite o pedido de liminar que buscava suspender os efeitos da condenação a 20 anos e 10 meses de prisão imposta pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais ao ex-governador do estado, Eduardo Azeredo, do PSDB. Ele é apontado como o elo central do chamado Mensalão Tucano. A Justiça de Minas Gerais marcou para o próximo dia 24 o julgamento dos embargos infringentes do Tucano, o último recurso da defesa na segunda instância. Eduardo Azeredo já foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão em segunda instância pela Justiça de Minas, mas está livre da cadeia devido a vários recursos. Segundo a denúncia, o ex-governador teria desviado cerca de 3,5 milhões de reais de estatais mineiras em 1998, com o objetivo de pagar despesas de sua campanha para a reeleição. O esquema de desvio de recursos era operado pelo publicitário Marcos Valério, que viria a atuar também no mensalão petista. O escândalo de corrupção política era feito mediante a compra de votos de parlamentares no Congresso Nacional, que ocorreu entre 2005 e 2006 e que redundou na prisão de vários integrantes do PT. Azeredo nega ter participado de qualquer irregularidade. E agora o comentário de Osias de Souza, direto de Brasília. Começam a surgir os primeiros sinais de que a prisão de Lula pode provocar rachaduras no Sistema Nacional de Blindagem de Maracutaias. São sinais alvissareiros.
A primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou para terça-feira da semana que vem o julgamento da denúncia contra Aécio Neves. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais julga no dia 24 de abril o último recurso no processo do Mensalão Mineiro do PSDB, cuja rejeição levará para a cadeia o tucano Eduardo Azeredo. A Polícia Federal realizou batidas de busca e apreensão num inquérito ligado ao presidente do Senado, Eunício Oliveira. Como se fosse pouco, um juiz federal de Brasília enviou ao Banco dos Réus amigos e operadores de Michel Temer. Fez isso numa ação penal em que o presidente só não está encrencado porque a Câmara congelou a denúncia, impedindo que o Supremo tocasse a apuração. Contra esse pano de fundo, o esforço para alterar a regra que permite a prisão de condenados na segunda instância do judiciário, como Lula, não passa de uma tentativa de restaurar o sistema de blindagem de corruptos. O Supremo precisa dizer de que lado está. Boa noite. E o Supremo Tribunal Federal autorizou o retorno de Sérgio Cabral do MDB para presídio no Rio de Janeiro. Preso desde novembro de 2016, o ex-governador do estado foi transferido em janeiro para Curitiba por causa de uma série de regalias que mantinha no Rio. A decisão foi tomada pela segunda turma do Supremo. Foram 3 votos a 1. Foram a favor do ex-governador os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Contra o pedido de retorno, votou somente o ministro Edson Fachin. Celso de Mello não participou da sessão. A inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo desacelerou para 0,09% em março. Segundo dados divulgados hoje pelo IBGE, é o menor patamar para o mês desde a criação do Plano Real em 1994. Com o resultado, o IPCA acumulado em 12 meses voltou a recuar, passando para 2,68%, abaixo do limite mínimo da meta do governo, que é de 3%. O governo sírio convidou a Organização para a Proibição das Armas Químicas para investigar o suposto ataque químico em Duma no fim de semana. Segundo a agência de notícias estatal síria, o convite foi apresentado hoje. O Conselho de Segurança da ONU se reuniu ontem para analisar as denúncias, mas a reunião terminou sem acordo. O secretário-geral Antônio Guterres condenou o uso de armas químicas contra a população civil e pediu que as últimas denúncias sobre o emprego deste tipo de armamento por Bashar al-Assad devem ser investigadas de forma imparcial e urgente. Ontem, o governo russo já havia afirmado que tropas em solo não encontraram indícios de uso de armas químicas na região e que a denúncia foi feita pela oposição para atrair a atenção e uma intervenção internacional. O dono do Facebook, Mark Zuckerberg, falou no Congresso americano sobre o escândalo de roubo de dados de 87 milhões de usuários. Zuckerberg pediu desculpas pelas falhas de segurança que permitiram que a empresa de marketing político Cambridge Analytica roubasse informações pessoais de usuários. Durante o depoimento de Zuckerberg, a Cambridge Analytica afirmou em sua conta no Twitter que não hackeou contas e que os dados a que teve acesso sempre estiveram disponíveis por ferramentas oferecidas pelo próprio Facebook. No Congresso, Zuckerberg também afirmou que as mudanças na segurança do Facebook no futuro deverão garantir privacidade aos usuários. Para ele, a empresa não sabe quais aplicativos ou recursos foram usados para roubar os dados dos usuários. E apesar do friozinho que tem feito à noite, aqui em São Paulo as tardes têm se mantido quentes. A temperatura hoje chegou aos 28 graus, mas agora está em torno de 17 graus. Mas com ar seco predominando, a previsão é que não tenha nada de chuva nos próximos dias. Vamos ver em detalhes com Mariana Armentano. Com a massa de ar seco, continua fazendo um friozinho leve à noite e na madrugada, mas à tarde o sol brilha forte, as temperaturas disparam em todas as regiões, inclusive aqui na metropolitana. Olha, nessa madrugada teremos aqui na capital mínima de 16, portanto faz um friozinho, mas amanhã à tarde chega a fazer até 29 graus.
Na quinta, esquenta mais. Os termômetros ficam ali entre 18 e 30 graus. E na sexta-feira, a máxima prevista é de 29, sendo que todos os dias terão muito sol e nada de chuva. A polícia tenta descobrir quem pichou a fachada do Museu Anchieta, que fica no pátio do colégio, no centro antigo paulistano. Por enquanto, só se sabe que foram 3 pessoas, 2 homens e uma mulher. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento da ação, 1h24 da manhã. Eles levaram cerca de 2 minutos para escreverem a frase "Olhai por nós" com tinta vermelha, usando uma bomba de jato. A tinta atingiu também moradores de rua que dormiam no local. O homem que faz a pichação veste uma blusa com capuz. O outro aparenta usar uma peruca longa. E mais afastada está a mulher que parece gravar tudo com um celular. O pátio do colégio é considerado o marco inicial de São Paulo. É um importante ponto turístico paulistano por ser um complexo religioso da época do descobrimento do Brasil e reduto dos primeiros padres jesuítas. Na cidade de São Paulo, a pichação é considerada vandalismo e crime ambiental, passível de multa e prisão de 3 meses a 1 ano. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã, Juliana. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. No Revista desta quarta, 9h30 da manhã, entenda a diferença entre um AVC e um aneurisma.